Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Que possamos todos estarmos em paz conosco e recebermos as bênçãos que aqui viemos buscar. Eu nem sabia que tinha esse contrato assinado, mas não precisa, faço de bom grado. Doação é o ato ou efeito de doar. Aquilo que se doa, contrato ou documento que assegura e legaliza uma doação. Transmissão de um bem ou de qualquer quantia que constitua uma propriedade. Então, quem de nós nunca fez uma doação, não é? A maioria de nós, com certeza, já o fez. Mas aí, se nós formos para o plano espiritual, nós vamos observar que nós também doamos de outra forma, além da forma material. Nós nos doamos quando fazemos uma prece por alguém. Nós emitimos em favor daquele nossa prece, nosso desejo de melhoras, de alegria, enfim. Nós estamos doando de nós esses fluidos benéficos que irão atuar lá na criatura pela qual nós desejamos. Então, para todos nós que nascemos aqui no planeta Terra, o Pai nos concedeu um tesouro inestimável, o nosso corpo físico. E carinhosamente concebido no íntimo da mulher e partindo de um ovo minúsculo, ele se transforma num aglomerado de trilhões de células quando adulto. Então, se nós temos esse universo celular em nós, será que nós não podíamos doar algumas pequenas células? Será que nos faria falta? Nós temos aí comprovadamente que as pessoas doam órgãos, doam sangue, mas ainda não é o necessário para aquilo que nos propomos, fazer o bem ao próximo. Ainda morrem irmãos por falta de órgãos, por falta de sangue no banco de sangue. Lembrando que doar sangue, estamos doando não somente o sangue, mas junto vai plaquetas que serão extraídas daquele sangue, o soro que será extraído dele. E vamos, com uma simples doação, beneficiar 2, 3 pessoas. E isso é reposto no nosso organismo. 3 dias eu acho que já estamos com o organismo totalmente refeito daquele sangue que nós doamos. Mas ainda encontramos essa dificuldade, as pessoas egoisticamente não doam sangue. Mas quando precisam, correm atrás, né? Porque é vida. Quantas pessoas perderam a vida por falta do tipo de sangue lá naquele local, naquele momento? Mas todos nós temos consciência que nós podemos doar. Pessoas doam rins, temos 2. Doa um e sobrevive com um. Nós temos um exemplo clássico e até imortalizado através de um quadro evangélico. Foi o primeiro transplante feito pelos irmãos Cosme e Damião, que eram estudantes de medicina e transplantaram a perna de um etíope negro morto para o diácono Justiniano enquanto ele dormia. E isso está retratado numa pintura. Esses irmãos, que eram gêmeos, eles nasceram em Egeia, que agora é chamada de Aias, lá no Golfo de Iskenderun, na Cilícia, na Ásia Menor, e, além disso, tinham outros 3 irmãos. O pai deles foi um mártir, foi perseguido na época dos cristãos por Diocleciano. Cosme e Damião, que eram médicos, curavam os enfermos não somente utilizando os conhecimentos da medicina, mas também pelas suas orações, pela fé que eles tinham no que estavam fazendo. E, ao saber que eles 2 estavam sendo caçados pela Inquisição, o prefeito lá da cidade
trouxe-os preso para que se retratassem. Os seus nomes verdadeiros de Cosme e Damião eram Acta e Pácio. Sua mãe se chamava Teodata, que também é uma venerada como santa pelos ortodoxos, e quando eles foram presos, eles foram mantidos sob constante tortura. Mas, um detalhe, nem água, nem fogo, nem o ar, nem a própria cruz eram capazes de feri-lo. E daí tiveram que decapitá-los através de espada. E isso, não só ele, como também seus outros 3 irmãos. Isso aconteceu por volta de 27 de setembro e a data não é precisa, varia entre 297 a 303 depois de Cristo. Contam também que eles curaram uma senhora de uma enfermidade gravíssima, que os médicos da época não tinham mais o que fazer. E esta senhora agradecida trouxe um presente para Damião e pediu em nome de Deus que Damião aceitasse. E Damião guardou o presente. Cosme, quando soube, ficou revoltado, porque eles não recebiam nada pelo que faziam. E aborreceu-se com Damião e disse que não queria que quando fossem mortos, fossem enterrados juntos. À noite, Deus em sonho fala com Cosme e diz: meu filho, por que disseste isso com teu irmão? Ele apenas atendeu o pedido da senhora em meu nome. E aí, quando ocorreu a execução deles, ficaram em dúvida aqueles que iam sepultá-los, né? Se enterravam juntos ou separados, como ele havia determinado. E aí, um camelo que vai passando olha para os que estão sepultando e diz: coloque-os juntos, porque é o sonho deles serem enterrados juntos. Então nós percebemos que está aí, desde aquela época, a prática da doação. Eles se doavam, não cobravam nada pelos seus serviços. O primeiro transplante que se tem notícia ocorreu através do Dr. Christian Barnard. Ele e mais outros 20 cirurgiões fizeram um transplante no dia 3 de dezembro de 1967. Christian Barnard era um médico sul-africano. E eles fizeram um transplante no senhor Louis Vaskansky, que recebeu o coração de uma vítima de um acidente. Embora ele, mesmo transplantado, morreu 18 dias depois, mas de pneumonia dupla. Imaginemos aquela época os recursos no campo da cirurgia, como era difícil, né? Hoje, com toda a tecnologia, ainda é uma cirurgia de risco, uma cirurgia muito melindrosa, mas já se faz com mais perícia. A técnica, tudo foi desenvolvido, né? A medicação. E nós percebemos que é nesse campo que a medicina está avançando, a tecnologia está aí. Já se usa braços mecânicos, né? Nós somos verdadeiras máquinas biônicas, né? Tem pessoas com pernas aí, braços, mãos, que movem-se através de impulsos cerebrais. Transplantamos órgãos, rins, fígado, córneas, pulmão. Quer dizer, hoje em dia não há mais esse medo, porque existe no campo da medicina todo um conhecimento que nos deixa muito à vontade. Não corremos mais tanto risco. Até porque naquela época não havia anestesia. Como era feito isso, hein? Não existia anestesia, né? Bom, como eu deduzo que seria com uma paulada na cabeça, né? Porque não tinha outra forma. Mas a paulada também poderia causar uma lesão no crânio, né, do paciente. Bom, eles usavam lá uma forma que só Deus, né? Porque conseguiam fazer com toda dificuldade esse tipo de cirurgia. E há relatos também encontrados em tumbas de faraós de cirurgias feitas em crânios, que é uma cirurgia também muito difícil.
Então, transplantar nada mais é do que arrancar de um lugar e plantar em outro. E hoje nós o fazemos com muita perfeição. Chama-se também de transplantação ou simples transplante o ato de colher um órgão ou tecido ou parte dele de um indivíduo, que no caso seria o doador, e implantá-los em outro indivíduo, no caso o receptor, ou no caso também o tecido do próprio doador. Comumente nós vemos pessoas retirar a pele de um local e colocar em outro, né? Transplantar órgãos de uma pessoa. Mas existe também o transplante autoplástico, que ocorre quando se transplanta tecido do mesmo organismo de um lugar para outro apenas. E o heteroplástico é a transplantação de um órgão ou tecido de um indivíduo para outro. Mas, por sua vez, esta pode ser homóloga se o transplante ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, e heteróloga ou xenotransplantação se o transplante do órgão ou tecido ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, de um brasileiro para um chinês. Então, vejam que maravilha Deus nos oferece. Quantas pessoas tiveram o próprio órgão reimplantado, ou seja, perdeu uma mão no acidente e a medicina coloca no lugar e você volta, mesmo com poucos movimentos, mas com sua mesma mão, não é? Braços. Quantos casos já não ocorreram? E isso é, pela parte da medicina, um conhecimento e uma tecnologia, mas pela parte do médico, enquanto criatura, uma doação. Uma doação de amor. Fazer aquilo com o desejo sincero de ver aquele paciente progredir, viver. Porque nenhum médico quer que seu paciente morra. Nenhum. Todos eles torcem para que dê certo. Muito embora nossas reclamações aí nesses atendimentos médicos sejam, mas são por outras razões. Porque o médico faz um juramento. Um juramento onde ele diz que vai fazer o possível e o impossível para que aquele paciente não morra. Então isso é doação. Doação de amor, de afeto, de cuidado. E nós, enquanto humanidade, nos falta muito isso, né? O que nós vemos por aí são as pessoas se matando, às vezes por nada, a troco de nada, por inveja, por ciúme. Mazelas morais que ainda nos assolam e nos arrastam para baixo, impedindo que alcemos o voo do progresso. Mas isso é falta de amor. Enquanto a humanidade não entender o amai-vos como eu vos amei, ainda estamos marcando o passo. Estamos pisando no mesmo lugar. Desejar ao outro, fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro me fizesse, ainda não se pratica muito. Mas dos males o menor. Estamos aí com as portas abertas, apenas aguardando nosso caminhar em direção a ela. E essa busca é de todos nós. Não precisa atropelar, não precisa tomar a vez do outro, empurrar, nada disso. Cada um vai chegar aonde precisa. Como fazê-lo? Cada um vai ter que descobrir a sua forma, o seu modo de chegar aonde precisa. Lembrar que quando Jesus disse que tudo que pedires em oração será atendido, nos falta apenas fé. Pedir com vontade, com sinceridade, porque na verdade às vezes a pessoa faz uma oração, uma prece, digamos assim, decorada, né? E tá lá, Pai Nosso que está no céu, Ave Maria, aí, oi, tudo bom, como é que vai? Fica difícil, né? Porque não há compenetração, não há um fervor ali. Então, quando Jesus, será que ele estava mentindo, né? Quando ele diz que tudo que pedires será atendido?
Será que Jesus estava nos enganando quando disse: podeis fazer tudo o que eu faço e até mais? Será que quando Jesus impunha a mão na cabeça ou nos olhos, onde quer que seja, ou à distância, olhava para a pessoa e o curava? Será que nós não podemos fazer? Já temos muitas comprovações disso, de pessoas que receberam a graça através de outro, por uma imposição de mão, por uma prece. Então, está se cumprindo aquilo que o Mestre havia dito. Mas nós precisamos querer, nós precisamos nos doar. Lá no livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, no capítulo intitulado Generosidade, porque não podemos confundir generosidade com doação nem com caridade. E vejam por quê. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas como e quando doar adequadamente. A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios o qual lhes pertencem. Socorrer os sofredores sem arranhar-se nas suas problemáticas emocionais, procurar ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolver nelas, ou melhor, não tentar carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores da terra. Então vejam que muitos de nós querem tirar a cruz do outro e botar nas costas. É bom ter cuidado. A generosidade tem como síntese perfeita ou fator fundamental a ação dignificadora que propõe a ajuda ao próximo, verificando acima de tudo sua realidade pessoal. Muitas vezes a pessoa precisa apenas de um blusão, um casaco, um cobertor para o frio, mas aí eu quero dar uma casa inteira à pessoa. As criaturas generosas que aprenderam verdadeiramente a promover o bem procuram agir com alteridade, quer dizer, respeito pela natureza das pessoas ou pela condição de que o destino é no outro. Todos vamos passar pelo que temos que passar, mas não quer dizer que eu tenha que ficar esperando que aconteça. Eu tenho que buscar, procurar a melhora, a resposta, a solução, a saída. Ficar inerte, esperando que a ajuda caia do céu, fica difícil. A ajuda vem, porque tudo que pedires, obtereis. Mas é preciso que eu me predisponha a agir em meu favor. E aí eu vou encontrar pessoas generosas que vão vir em meu auxílio e aí completar aquilo que eu pedi. Pedi e Deus envia através dessas pessoas. Muitos de nós somos tomados às vezes por uma vontade, por um desejo de fazer algo por alguém. Somos tocados. Mas lembrar que o exagero não é bom. Eu não posso arrancar a dor do outro e guardá-la comigo, não. A dor é dele. Eu não posso me envolver nos problemas do outro a ponto de me magoar, de me ferir. Não estarei fazendo caridade. Por isso não interpretam as necessidades alheias baseadas em seu jeito de ver ou de sentir, nem adotam uma forma de socorro fundamentado na sua forma individual e personificada, de perceber as ocorrências no mundo exterior. Então é preciso que haja em nós essa generosidade, mas com esse pequeno detalhe, essa observação, esse cuidado. Bezerra de Menezes diz que a caridade requer prudência, não é? Eu sempre digo, se nós sairmos daqui agora e formos numa favela, não que a favela seja um ambiente totalmente hostil, mas em algumas favelas existem pessoas que, infelizmente, ainda promovem o mal. Então nós não estaríamos nos expondo se formos lá agora à noite, por exemplo. Estaríamos fazendo a caridade. Ah, estamos fazendo a caridade e estamos protegidos. Espera um pouco. Eu não posso ir em outro horário? Então, a prudência está aí, observar
como eu vou me aproximar, como eu vou ajudar aquele irmão. E às vezes, em alguns casos, o que está sendo ajudado se sente humilhado, porque o orgulho dele fica ferido pela forma como eu chego e vou fazer por ele. A doutrina nos diz que estendamos a mão ao caído, mas lembrar que se o caído não quiser se levantar, eu não tenho que pegá-lo na marra e botar nas costas, não. Deixa ele lá e aguarda que ele te solicite ajuda, e aí sim você estará pronto a atendê-lo. Só isso. Doação, caridade, generosidade caminham juntas. Mas, acima de tudo está o amor. Tudo isso feito sem amor não vai ter significado nenhum. Vai haver sim interesse particular, né? Vontade de se promover. Outubro está aí, eu vou distribuir feirinhas ali, né? Leva um carro de som, olha, a Gemiro está aqui doando feirinhas para quem quiser. Estou sendo caridoso, mas sempre lembrando que em 3 de outubro eu estarei de volta com aquele abraço, né? A verdadeira caridade. Então é preciso ter muito cuidado. Nós às vezes no afã de querermos ajudar, nós magoamos a pessoa. Porque ela está naquela situação, mas ainda impera nela orgulho, vaidade. Não é o fato dela estar na pobreza, na miséria ou numa enfermidade grave que o orgulho deixa de existir, não. Existem pessoas que se você for dar algo a ela, ela vai examinar, cheirar, para ver se está de acordo com o que ela quer. Né? E você olha e diz, mas rapaz, eu estou doando e a pessoa ainda está... Não, isso não é da marca que eu gosto, não. Não é? Quantas vezes alguns de vocês não sabem de notícias dessa natureza? É porque aquela criatura ainda não está preparada, não é? Então eu devo respeitar. Agora, tem pessoas também que vão doar as coisas que nem o lixo quer mais, né? Aí nem tanta o mar, nem tanta terra. Vamos fazer um bazar, precisamos de roupa. Aí a pessoa manda uma camisa sem manga, sem botão. Aí, né? Com os buracos assim para ventilar mais. Agora, em outras situações tem pessoas que mandam tiradas da prateleira, com etiqueta e tudo ainda. Porque ela está em condições de oferecer aquilo que é melhor. Mas aquele que está com frio, dependendo da sua condição, até um jornal vai lhe servir. Mas isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, nós que estamos promovendo o bem, temos que ter cuidado nesse sentido. Aquilo que Bezerra disse, a prudência, temos que ser prudentes. Estou dando, estou oferecendo, mas deixa ver se o irmão lá aceita daquela forma, se ele quer daquele jeito, porque ele é quem está passando pela situação, não é? Agora, existem pessoas que tudo que vier é bem-vindo, né? Toda ajuda é bem-vinda. Em algumas situações, nós também percebemos que é assim, eu quero ser ajudado, não importa como, eu quero que venha, né? E aí aparecem as pessoas, obviamente tocadas, enviadas pelo pedido, e a coisa se dá. Então o generoso é o que gosta de dar, ele é nobre, é leal, que perdoa facilmente e é pródigo. Essas são as pessoas generosas. E a caridade, segundo Paulo compreendeu que a verdade que se diz é: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. Se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, o quanto se pode saber, e tiver toda a fé até o ponto de transportar montes, mas não tiver caridade, não sou nada. Se eu distribuir todos os meus bens de sustento aos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, e todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa. Não é obra temerária, nem principalmente, nem precipitadamente.
não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Vejam que Paulo, lá em Efésios, em Coríntios 3, Coríntios 1, capítulo 13, ele dizia isso aos coríntios, mostrando o que era a fé. E isso que ele diz, traduzindo para os dias atuais, é aquilo que eu falei anteriormente. Um carro de propaganda, um cartaz anunciando, aqui está se doando, venha buscar o seu. E não é assim que se promove. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar aquela história da senhora que ocultamente à noite, muito rica, se vestia mais adequadamente para o ambiente onde ia, para que não fosse percebida pelas pessoas, e ia fazer a caridade à noite. Ou seja, ela se disfarçava para que não fosse reconhecida pela alta sociedade da qual ela pertencia, para se doar, levando às pessoas o auxílio. Então, eu posso fazer ocultamente. Não importa que as pessoas saibam quem é Deus, o importante é que receba, que lhe sirva, que seja útil. Isso sim. É como uma entidade espiritual vem e nós vamos perguntar como é seu nome. Ela pode dizer o nome que ela quiser. Como é que eu vou saber que é ela? Ela não vai ter mais CPF. Chega uma entidade espiritual que diz, eu sou Bezerra de Menezes. Ah, mas é um espírito, sim. Mas qual a finalidade da visita e por que essa apresentação? Porque para nós não importa o nome, importa o que ela vai trazer de mensagem. Aí sim. Porque todos esses podem se fazer presentes, sim, mas não precisam, porque eles têm através de quem enviar a informação, não é? Nós sabemos disso. Jesus precisa vir aqui para dar uma comunicação? Não. Existem centenas de espíritos abaixo de Jesus que vão trazer o mesmo teor de informação. Então, a caridade é preciso ter cuidado. A doação é isso, nós fazemos diariamente, nós nos doamos às pessoas quando ouvimos, quando damos um abraço. Tão fácil, tão simples, mas às vezes o orgulho, o egoísmo atravanca. Eu vou lá estar perdendo meu tempo ouvindo choro de ninguém, mas e o teu? Quem vai ouvir? Porque as pessoas se esquecem que amanhã sempre será um outro dia. E um novo dia. E o sol estará brilhando do mesmo jeito. Hoje eu posso não precisar de um ombro, mas e amanhã? Hoje eu posso dar uma sacola de pão, mas será que amanhã eu não vou precisar de um pão? A lei de ação e reação, causa e efeito. E disso ninguém foge. Os verdadeiros caracteres da caridade são a modéstia e a humildade. Caridade nada mais é do que filantropia, humanitarismo, compaixão, benevolência, piedade, esmola, favor. O favor é uma caridade. Eu conheci uma senhora que eu fiz um pequeno favor para ela. Troquei apenas uma lâmpada do terraço dela que estava queimada. Ela ainda hoje me agradece. E disse que não tem como me pagar. Veja a gratidão a que ponto chega, não é? Porque ela não tinha quem fizesse. Ou seja, já havia pedido a alguns e não o fizeram. E eu me predispus e fui e fiz. Não me custou nada. Fiz com prazer, como faria por qualquer outra pessoa. Mas ela se sentiu na gratidão eterna. Ou seja, ela sempre que me vê, lembra e agradece. Então as pessoas são assim. Outras, se você fizer um favor, Deus lhe pague. Tudo bem.
Outros dizem, não gosto de favor. Diz, favor, porque eu não quero ficar devendo. Ninguém fica devendo um favor. Não. Um favor é doação. Nada mais. Aí vai entender, né? As pessoas são assim. O que é que eu tenho que fazer? Aceitá-las como elas são. Me doar o quanto eu puder. Porque aí sim, um dia eu vou precisar de sangue. Vai ter que ter lá no banco, né? Porque eu doei. Seria assim. E é assim que se procede. Porque Deus tudo proverá. Nós estamos nesse emaranhado de situações, de diferenças, de níveis intelectuais, morais, mas somos todos espíritos. O corpo da carne, nós sabemos que é apenas uma vestimenta aí que, composta de trilhões de células, estão aí para que façamos bom uso. Temos a obrigação de cuidar do nosso corpo. Agora, obviamente, sem o exagero. As pessoas às vezes exageram, né? Nas cirurgias plásticas, por exemplo, reparadoras não. Maquiadoras, né? Porque tem pessoa que toda semana é uma cara diferente. Usam até o termo, fulano está plastificado, porque já esticou tanto que está parecendo aqueles calunga da feira, brilhando aqui, aqueles bonecos que tem lá. Mas é assim. É a vaidade, não é? Agora, se eu preciso fazer uma plástica reparadora por um defeito, uma coisa... Aí está aí a medicina com sua tecnologia e seu conhecimento para isso. A nosso favor. Vai tirar a célula daqui, botar para colar, puxar outra para lá, outra para cá e resolveu. Maravilha, isso é uma dádiva divina. Misericórdia de Deus. E está aqui nos servindo um corpo que vai durar o tempo que for necessário. Muito embora tenha gente que já passou do prazo de validade, mas está aí, seguindo em frente. Qual o problema, né? Esse tem vontade de viver e de vencer. Outros, por muito menos, se entregam, relaxam, se diminuem, se acham a última Coca-Cola do deserto, às vezes, quando na verdade somos todos iguais. Já disse aqui que o rico e o pobre, se não enterrar em 3 dias, fede do mesmo jeito. Então, para quê, né? Para que esse orgulho desmedido, essa vaidade tola, quando nós podemos viver simplesmente? E aí a gente vê que a caridade e a humildade caminham juntas. Eu não preciso me arvorar do direito porque tenho de me projetar porque vou dar. Porque a riqueza é uma grande prova, tão maior do que a da pobreza. Porque o pobre não pode dar, o rico tem o que dá e não pode. Porque ele mesmo se nega, né? É dele. E a gente percebe que o que ocorre é isso, a falta dessa doação, a falta da caridade, a falta da generosidade, a falta de respeito. Nós temos que nos doar. Jesus dizia, quando fizeres por aqueles pequeninos, é a mim que estás fazendo. Então, um pobre caído ali na calçada, se eu o ajudar, meu coração for tocado, um dia eu receberei essa recompensa. Não que eu faça pensando nela, mas é porque é a lei natural. O bem que eu estou fazendo nele, eu vou receber. Já passou por mim. Depois ele vai retornar. Bezerra de Menezes, quando estava no plano espiritual, após desencarnar, todos conhecem essa história, mas é bom relembrar. E ele, ao acordar, seu mentor espiritual estava ao lado, e ele ouvia uma balbúrdia, como pessoas falando, conversando. O que é isso? Aí o mentor disse, vem, levante-se, vem até a janela. Aí ele foi até a janela de onde ele estava, quando olhou uma multidão de pessoas. Quem são? Aqueles que você ajudou quando estava na terra. Então, é assim que procede. Os aplausos aqui agora, então já foi pago. Eu não tenho mais o que receber.
No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 1 do capítulo 15. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e acolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste me ver. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos? Ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermos ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei lhe dirá: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Então vejam que é uma forma de nos estimular a fazermos esse bem, porque nós vamos recebê-lo, nós também participamos. E de alguma sorte não há como fazer o bem e receber o mal. Foge à lógica. Mas as pessoas reclamam: eu faço tanto bem, só recebo o mal. Ora, você está colhendo. E o bem você está plantando. Nós estamos nesse processo de colheita e de plantio. E nós espíritas sabemos que a colheita, o plantio é aleatório, agora a colheita é obrigatória. Ninguém foge. Eu não posso plantar maçã, ou plantar abacaxi e colher maçã. Eu vou ter que colher aquilo que eu plantei. Então, tudo isso nos leva ao entendimento de que somos sim deuses, como Jesus havia dito. Que há em nós uma luz que Ele pediu que deixássemos brilhar. E esse brilho se dá dessa forma. Nesse bem que eu faço ao próximo, nessa doação, nessa caridade, nessa generosidade. Porque muitas vezes um simples gesto deixa o outro confortável, se sentindo gente, se sentindo visto pelas pessoas. Porque muitos andam na rua e são invisíveis. O gari, por exemplo, está lá varrendo na rua, ninguém dá um bom dia. Não é ninguém. Então ele é invisível. Será que ele não está precisando de ouvir bom dia? E as pessoas passam. É um gari. Mas se fosse uma figura da sociedade aí, né, que é a selfie, né? Todo mundo quer a selfie junto do camarada lá. Mas ninguém tirou a selfie com o gari. E aí vem a grande questão: você faria o que ele está fazendo? Você se doaria para a sociedade, mesmo sendo pago pelo serviço? E que salário, né? Madre Teresa, por exemplo, estava limpando as enfermidades lá de um cidadão, feridas purulentas, e chega um grande industrial lá da Índia que iria fazer uma doação, mas queria fazer em pessoa. E é informado que aguardasse um pouco, que ela estava atendendo a um paciente. E ele queria ver o trabalho, aproximou-se e ficou observando ela limpando ali as feridas. E ele olha para ela e diz: eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Ela olha para ele e diz: eu também não, eu faço por amor. Então, é isso que nos falta. Mas está em nós. Eu apenas não deixo que isso floresça, que isto brilhe. E aí eu não me dou, não faço a caridade, não sou generoso, não respeito as pessoas. Porque muitos de nós aqui fomos criados numa época em que os adultos conversando, eu não ergueria minha voz. Se chegasse uma pessoa mais velha, eu daria um lugar, ou uma mulher grávida. Mas o que é que vemos hoje? Pessoas darem risadas dos idosos, né? Não sei como vai ser comigo, estou chegando lá. Mas se rirem,
eu rio junto. Se me aplaudirem, vou aplaudir também. Se me abraçarem, irei abraçá-los. Porque para mim não vai fazer diferença. Mas para outros talvez faça, né? Quem sabe um abraço num gari não mude o dia dele. Quem sabe o que está se passando numa cabeça, onde lembrar todo instante que os filhos em casa estão com fome e cobrando: pai, eu quero comer, mãe, me dê pão. Enquanto outros jogam fora. Ah, isso aqui não está tostadinho como eu gosto. Então tudo isso somos nós, criaturas divinas, imagem e semelhança do Criador, mas ainda procedemos dessa maneira. Então, nos falta o quê? Caridade para conosco mesmo. Partindo desse princípio, como eu vou fazer ao outro, se eu não sou capaz de fazê-lo comigo? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Caridade e humildade é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, via de perdição. Então, está aí explícito o que devemos fazer. E é simples, fácil, não requer muito esforço. Não precisa ser doutor e nem tampouco analfabeto que não possa fazer. Não importa, porque é da criatura, é do ser. E eu preciso trabalhar isto em mim, porque está aqui comigo. Não fomos criados para o mal. Pessoas perversas que estão aí cometendo delitos, não foram eles, por Deus, digamos assim, determinados para isso. Foram escolhas deles. Porque a semente que foi plantada em nós foi a semente do bem. Essa erva daninha foi cultivada por mim, não por Deus. Porque Deus não faria criaturas perversas para perseguirem criaturas boas. Foge à lógica. Ou seja, não existe essa figura, o demônio, essa criatura que pintam por aí, porque seria um concorrente de Deus. Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Eu me deixo levar pelo mal, porque muitos se comprazem em fazer o mal, dão risadas, estão plantando. E não há como colher diferente. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Então, que nós possamos trazer para nós essas lições que eles estão nos mostrando, estão nos dando diariamente a lição do que não devemos fazer. Mas, infelizmente, alguns copiam, né? Mas é porque neles a erva daninha cresceu e sufocou a boa semente. No livro Consolador, na questão 255, devemos nós, os espíritas, praticar somente caridade espiritual ou também a material? Resposta: a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no fora da caridade não há salvação, é bastante expressiva para que nos apeguemos, para que nos percamos em minuciosas considerações. Todo serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Não precisa ser muito sábio nem dotado de um intelectualismo elevado, não. Eu posso fazer o bem de todas as formas. Oportunidade não nos falta. Nós somos convidados diariamente para fazermos um pequenino trabalho no bem. Oportunidades essa de quando alguém bate a minha porta pedindo um pão, quando vou dentro de um coletivo, quando estou no trânsito. Porque hoje em dia, se você buzinar e o camarada não gostar, ele não lhe insulta, ele desce e atira em você. Ninguém respeita uma sinalização. Então eu tenho
que me policiar para que eu não faça como outros fazem por aí. Porque eles, repito, estão me dando a lição do que eu não devo fazer. Porque se existe a placa ali, é proibido, eu tenho que entender que é proibido. Isso entra educação, intelectualismo, e também entra disciplina, moral e respeito pelos outros. Se não pode, eu não vou fazer. Mas aqui e acolá, né, tem o jeitinho brasileiro, que infelizmente nossa cultura ainda prima pela lei de Gerson, né? Eu tenho que me dar bem de todo jeito. Mas é como eu disse anteriormente em outra palestra, a fila da morte ninguém quer furar, né? Ninguém quer tomar a senha do outro. Acaba quer sim, mas para o último da fila. Mas pela misericórdia divina e a sua sapiência, né? Eu estou com a senha na mão e no seu número. Quando ele chama é que eu vou. Então, graças a Deus. Porque aí eu quero ver nego furar a fila. Então, caridade, humildade, respeito, solidariedade, generosidade, doação, tudo é amor. Porque vejam que sem o amor, nada disso, como disse Paulo, se eu não tiver caridade e amor naquilo que eu estou fazendo, eu nada sou. Posso dar milhões, mas se eu não estiver fazendo com amor, com esse sentimento da caridade, não vai valer de nada. É mero, digamos assim, propaganda minha, né? Eu estou me propagando através daquilo. Estou fazendo que os holofotes se voltem para mim. No livro Depois da Morte, na página 276, o título é Caridade. Diz assim: o homem caridoso faz o bem ocultamente e, enquanto este se encobre nas suas boas ações, o vaidoso proclama o pouco que faz. Que não saiba a mão esquerda o que faz a tua mão direita, disse Jesus. Aquele que fizer o bem com ostentação já recebeu sua recompensa. Os aplausos, né? Não, já te conforma com isso. Beneficiar ocultamente, ser indiferente aos louvores humanos é mostrar uma verdadeira elevação de caráter. É colocar-se acima dos julgamentos de um mundo transitório e procurar a justificação dos seus atos na vida que não acaba. A caridade, porém, tem outras formas pelas quais se exerce, independente da solicitude pelos desgraçados. A caridade material ou a beneficência podem aplicar-se a certo número dos nossos semelhantes, sob a forma de socorro, apoio e animação. A caridade moral deve abranger todos os que participam da nossa existência nesse mundo. Tudo o que fizermos pelos nossos irmãos gravar-se-á no livro fluido, no grande livro fluido, cujas páginas se expandem através do espaço. Páginas luminosas onde se escrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E esses créditos ser-nos-ão regiamente pagos na existência futura. Nada fica perdido ou esquecido. E aí, para encerrar, feliz foi a iniciativa da equipe ministerial do então presidente da República na época, Marechal Humberto Castelo Branco, que propôs o dia 19 de julho como o Dia da Caridade. E essa efetivação se deu por um decreto oficial assinado pelo próprio presidente. Portanto, o dia 19 de julho é o Dia da Caridade. Encerrando, meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Então, doação e caridade seria mais ou menos isso. E umas cocitas mais, que só o exercício diário nos mostrará e estamos sempre sendo convidados a fazer, porque é esse exercício diário que nos dará a automatização, ou seja, vou fazê-lo
por fazer, por amor, sem nem me aperceber. Porque muitos ainda se esforçam para fazer, mas para que o outro veja. E como vimos aqui, ela é feita ocultamente. Então, que nossas preces sejam ouvidas e serão para aqueles que nesse momento passam por dificuldades, aqueles irmãozinhos nossos, aquelas crianças, né, que estão lá na gruta, graças a Deus estão sendo retiradas. Me parece que até hoje à tarde 4 já tinham sido resgatadas, né? E acredito que logo, logo todas sairão daquela situação. E quanto a nós outros, vamos rogar sempre ao nosso Pai, misericórdia, para que possamos aprender isso a que nos propomos, essas lições maravilhosas, e vivermos essa vida em abundância como Jesus recomendava. E nas nossas preces, rogar para que esses dirigentes criem em si esse hábito do amor pelo próximo, do respeito, da solidariedade. E quanto a nós outros, só nos resta seguirmos a estrada que nos aguarda e é longa. Então, que Jesus, nosso Mestre, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Mas doutor Bezerra de Menezes, né, quando desencarnou, encontrou do outro lado, né? Aquela multidão. Mas às vezes a gente está aqui mesmo, né? Não precisa desencarnar não, viu? Tem hora que a gente está aqui, tem hora que a gente está aqui embaixo. Né? Porque é a dinâmica, né? E como a gente lida com essas situações, será um dia, né, como, não lembro quem é o autor, mas ele diz que o bem que a gente faz é nossa advogada em qualquer parte. Né? Então, o contrário também é o resultado das próprias escolhas. Né? Então, que a gente tente fazer esse exercício, né? Se colocar no lugar do outro. Né? E se fosse eu, ou quando serei eu? Ou será que já não estive lá também? Né? Certamente a gente tem uma prática melhor, não tem como. Quando a gente não se coloca, a gente não modificar a nossa prática. Muito obrigada, Senhor, em todo o coração.